A escritora Margarida Rebelo Pinto tem um novo livro, chama-se Há Sempre Uma Primeira Vez. São pequenas reflexões sobre a vida, as relações e, sobretudo, o amor. Bem-vinda, Margarida Rebelo Pinto. Senhora, bom dia. Obrigada por estar neste Bom Dia Portugal. Diz, de resto, na introdução deste livro que há 25 anos, ou há mais de 25 anos, que escreve sobre o amor, os afetos. É algo que alimenta sempre a sua escrita? Eu comecei a escrever no Independente, nos primeiros números do Independente, e sempre foi uma temática que me interessou. Por um lado, eu sempre gostei muito de escrever crónicas, se calhar porque li muitas crónicas do Eça de Queiroz, quando era ainda adolescente, e portanto fiquei com aquele bichinho da observação do mundo e dos seus costumes, e depois isso foi evoluindo para uma escrita cada vez mais introspectiva e mais centrada nas relações e nos afetos, e sobretudo nas relações amorosas. E portanto eu acho que este livro, sendo o meu 19º livro, é um bocadinho o corolário daquilo tudo que eu penso ter aprendido sobre as relações amorosas, embora, como eu diga na capa, o melhor do amor é sabermos muito pouco sobre ele. Ele, de resto, não é um romance, ele surge-nos em jeito de crónica. Não são bem crónicas, são reflexões, histórias, reflexões e confissões sobre a temática amorosa, sobre a amizade, sobre muitas vezes as relações familiares também, ou seja, tudo o que tem a ver com o mundo dos afetos, que eu acho que é o aspecto mais importante da condição humana, não é? Porque nós pode-nos correr tudo bem na vida, mas se os afetos não nos correrem bem, falta sempre ali aquele brilho, aquela chama e aquela sensação de plenitude. E por isso há uns textos que têm um bocadinho mais de amor, outros textos que têm um bocadinho mais de humor. Há textos mais com alguma ironia também, porque eu também uso muita ironia para retratar determinadas situações. Portanto, é um bocadinho... eu acho que é sobretudo um livro que reflete boa disposição, esperança e otimismo na forma de olhar para as relações amorosas. Porque eu acho que nós precisamos mais do que nunca de otimismo no nosso dia-a-dia e na forma como olhamos para a vida. Mas são textos, Margarida, que já estavam na gaveta, que foram ou alguns estavam na foram gaveta, pensados para este trabalho? Alguns estavam na gaveta, outros tinham sido publicados no Jornal Sol. O que eu fiz foi um reagrupamento desses textos em 4 temas, mais ou menos, em 4 temas distintos, e organizei-os dessa forma. Por isso as pessoas podem ler o livro todo de uma vez, podem ler só um capítulo, podem ler um texto aleatoriamente e de folhear e andar para a frente e para trás e escolher consoante os títulos. E pronto, podem viajar pelo livro como quiserem e lerem aquilo que quiserem. O amor tem, de resto, várias dimensões. Dedica este livro a homens muito importantes na sua vida. É verdade. Na introdução digo que este livro é o meu pai que me deu a visão mais bela do amor. É verdade, o meu pai é um homem romântico, dedicado, atencioso, fiel à instituição do casamento. O meu pai diz uma coisa extraordinária, que diz que o casamento é uma instituição votada ao sucesso porque junta o máximo do prazer com o máximo do conforto. E sou filha de uma família muito estruturada, muito feliz, com uma conjugalidade muito saudável, e isso cultivou em mim e nos meus irmãos um grande otimismo. Somos todos assim, somos os 3 assim. É engraçado, e agora na terceira geração, as sobrinhas, portanto, os netos dos meus pais, também já são assim. Depois dedico ao meu filho Lourenço, claro, que tendo só um, isto quando uma mãe tem só um filho, é muito dedicada, não é? Aliás, quando uma mãe é dedicada a todos os filhos, mas eu acho que um filho único é uma coisa um bocado especial, e dedico a um tio meu que infelizmente morreu de cancro há 3 meses, e que era uma espécie de um segundo pai, uma pessoa muito próxima. O livro está aí, já foi lançado. Olhamos agora um pouco, Margarida Rebelo Pinto, para a atualidade. Propunha que assistisse connosco a reportagens dos temas que marcaram esta última semana, começando por aquilo que se passou em Portugal. Passamos em revista esses temas. Em destaque estiveram o orçamento para o próximo ano e também o guião para a reforma do Estado. A semana começa com a intenção de aliviar quem tem rendimentos mais baixos. Partidos da maioria pedem para serem aumentados os limites mínimos para os cortes nas pensões e salários da função pública. Em estudo estava também uma eventual redução da sobretaxa do IRS.
Propostas que estiveram em cima da mesa no primeiro dia da discussão do orçamento. Foi na quinta-feira que Pedro Passos Coelho disse acreditar numa descida de impostos, mas não para já. Queremos baixar os impostos de modo permanente. Contudo, isso só será possível se não nos desviarmos do caminho de redução e controlo da despesa. Os senhores deputados que votam a favor. O documento foi aprovado esta sexta-feira, com milhares de trabalhadores a manifestarem-se em frente à Assembleia da República. Estavam indignados com as propostas. Nas galerias do Parlamento, Paulo Portas também foi interrompido. Porque a dívida... Senhor Vice-Primeiro-Ministro, é só uma pequena interrupção. Pedia que retirassem pessoas das galerias, faz favor. Interrompemos aqui um minutinho. E foi no discurso de encerramento que o Vice-Primeiro-Ministro voltou a dizer que o país está em vias de sair do pesadelo. Esta travessia e este pesadelo que estamos mais perto do que nunca de conseguir alterar. Em pleno debate do orçamento, não foi esquecido o guião para a reforma do Estado. Uma das ideias fortes é a necessidade de diminuir o número de funcionários públicos e pagar melhor no futuro a quem trabalha no setor público. Paulo Portas diz que o objetivo não passa por cortar mais, mas sim por melhorar a máquina do Estado. Ainda o processo arquivado, um dos mais polémicos e que envolve altas individualidades de Angola investigadas em Portugal. O processo foi finalizado em julho, 2 meses antes da polémica entrevista de Rui Machete à Rádio Nacional de Angola. Margarida Rebelo Pinto, há algum destes temas que lhe tenha chamado particularmente a atenção? A questão do Orçamento de Estado, obviamente, é uma questão muito sensível a todos os portugueses, porque os portugueses têm sofrido cortes como não sofriam desde os anos 60, não é? Desde os anos 70, e por isso é uma coisa que preocupa muito as pessoas. Eu fico profundamente triste enquanto cidadã portuguesa e não moro longe da Assembleia da República. Fico profundamente triste em ver este tipo de manifestações que demonstram falta de civismo das pessoas que vão interromper e tentar perturbar o trabalho daqueles que neste momento governam o país. Ou seja, é bom que as pessoas não tenham memória curta e percebam que nós não chegámos aqui por acaso e que não é este governo o responsável pela ultra precária situação económica que Portugal vive neste momento. Houve um governo antes, aliás, houve vários governos antes com várias medidas suicidas a longo prazo que nos puseram onde nós estamos. E, portanto, eu acho que é uma falta de responsabilidade civil e uma falta de memória e, portanto, neste caso, uma falta de inteligência este tipo de manifestações. E portanto, já tenho manifestado, enquanto cidadã, a minha... alguma repulsa e alguma pena que isto aconteça, não é? Porque eu, como todos os cidadãos, também tive cortes, toda a gente teve cortes, e portanto todos ganhamos menos e todos temos que aprender a ganhar menos, porque Portugal é um bocado como aqueles países que são... assim, há um grupo de amigos ricos e depois há um que é pobre, mas gasta o dinheiro todo a imitar a vida dos ricos, não é? E Portugal é um bocado assim. Portugal nunca teve muitos recursos, levou um grande boom com a Europa e de repente achámos todos que éramos ricos e que tínhamos imensos recursos. Não sei o quê. Não temos, somos um país pequeno. Eu acredito que daqui a 10 anos estaremos muito bem se nos virarmos, por exemplo, para a energia dos mares ou para outras energias alternativas, porque temos possibilidades incríveis, mas não é com esta atitude de treinador de bancada, não é? Que é uma coisa muito típica dos portugueses, ir para lá e mandar vir que as coisas se resolvem, nem pensar. Agora temos lá estes governantes, vamos confiar neles, vamos ver o que é que acontece. Mas acredita que a situação pode melhorar ainda durante esta legislatura? Os indicadores económicos não o apontam, não é? Vamos ver, geralmente são os ciclos económicos funcionam mais ou menos 18 em 18 meses, não é? As retomas e as recessões. Eu acho difícil, mas de qualquer maneira... eu acho que também a mentalidade das pessoas deve mudar um pouco, não é? A história do Estado protetor, que nos dá tudo, mas depois as pessoas muitas vezes estão a trabalhar para o Estado ou estão a aproveitar-se e não estão a produzir o suficiente,
também não é correto, não é? Por exemplo, toda a gente ficou muito chocado com as taxas moderadoras dos hospitais. Eu acho muito bem que sejam aplicadas as taxas moderadoras dos hospitais, são máquinas muito grandes e, portanto, precisam de as aplicar, não é? Esta coisa de ir ali e usar tudo, todos os serviços e mais alguns, e nem sequer estar disposto a pagar, não é? As pessoas, por exemplo, veja este exemplo, as pessoas têm que pagar taxas moderadoras nos hospitais, mas, por outro lado, o Governo conseguiu que o valor dos medicamentos baixasse. E, portanto, isso também é muito importante para o bolso das pessoas, não é? Porque nós temos uma população muito envelhecida que consome medicamentos diariamente e cotidianamente e, portanto, isso representa uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que os consomem. E portanto, há medidas que, não sendo populares, são medidas que neste momento são as únicas medidas possíveis. Nós não podemos fazer outra coisa, nós não podemos virar as costas ao euro e ter uma atitude autista e dizer assim, não, agora já não fazemos parte do euro. O que será de nós se sairmos do euro? Vai ser o caos. E, portanto, nesse sentido, repare uma coisa, eu acho que quando há uma situação grave, o que é importante e o que é inteligente é escolher as soluções de mal menor e não as soluções que nos vão colocar numa posição ainda mais complicada. Margarida, olhamos agora para a semana de notícias lá fora. Destaques variados, mas chamam sobretudo a atenção os raptos e também os confrontos entre as tropas governamentais e os guerrilheiros da Renamo, que fizeram centrar atenções do mundo em Moçambique. Isto numa semana em que a polémica das escutas continua a abrir noticiários internacionais. Depois da denúncia das escutas Angela Merkel pelo Der Spiegel, da interseção de 70 milhões de chamadas em França revelada pelo Le Monde, foi a vez do El Mundo denunciar que também em Espanha foram espiadas mais de 60 milhões de chamadas no espaço de um mês. O escândalo levou aos Estados Unidos uma delegação de 20 deputados do Parlamento Europeu. Confrontado com a suspeita de estar a par do ato, Barack Obama mandou suspender as espias aos líderes europeus e ordenou que fossem reexaminados os procedimentos da Agência Nacional de Segurança. Ouvido na Comissão do Senado, o chefe da NSA assegurou que não espiou ninguém na Europa e que os dados lhe foram fornecidos por secretas europeias com quem trabalha no combate ao crime e ao terrorismo. Pelo menos 16 pessoas morreram em consequência de vários dias de temporais no norte da Europa. Depois do Reino Unido, a tempestade Christian, com ventos de 160 km por hora e chuvas torrenciais, fez vítimas e estragos em França, Alemanha, Holanda e Dinamarca. Moçambique continua esta semana em foco por maus motivos. Primeiro pela morte de um rapaz de 13 anos, vítima de rapto na cidade da Beira. Foi o 9º caso de rapto no espaço de uma semana para obter resgate. Depois, e não menos preocupante, foi a notícia de novos confrontos entre as tropas governamentais e guerrilheiros da Renamo nas províncias de Sofala e Nampula. Apesar da convicção generalizada de que não será possível uma nova guerra civil, sabe-se também que bastarão alguns rebeldes para paralisar algumas zonas do país. No Brasil, a morte de um jovem pela polícia em São Paulo esteve na origem de novos e violentos tumultos. Foram cortadas estradas, vandalizadas lojas e incendiados 5 autocarros e 2 caminhões. Notícia boa foi a libertação de 4 francesas há 3 anos reféns da Al-Qaeda no Sahel. A chegada a Paris e o reencontro com familiares foram acompanhados pelo país com grande emoção. Ficou por esclarecer se houve ou não pagamento de resgate pelo Estado francês. O Le Monde assegura que sim, fala mesmo de uma quantia de 20 milhões de euros. O presidente François Hollande desmente e garante que a França nunca abrirá esse precedente. Margarida, algum destes temas que lhe tenha chamado particularmente a atenção? Bom, eu tenho algumas dúvidas em relação a esta questão do pagamento dos reféns, porque nós sabemos todos que há uma história que é a história oficial dos acontecimentos e depois há sempre a história atrás da história, não é? E, portanto, é engraçado esta peça começar com as escutas e fechar com a dúvida se houve ou não pagamento. Provavelmente haverá escutas e haverá gravações das negociações, que essas, claro, nunca virão a público. O que me chamou mais a atenção, se calhar porque é uma terra pela qual eu tenho especial carinho, é os confrontos em Moçambique, que eu já tive o prazer de visitar.
Conheci algumas zonas e de facto, sendo um país imenso, não é? Percebe-se que aquilo está um bocado dividido para um lado, é como se tivesse uma linha do Equador ao meio, e para um lado é Renamo e para outro lado é Limo. E pronto, e como todos os países com uma democracia, com democracias muito frágeis e muito recentes, é naturalíssimo que este tipo de coisas aconteçam e pronto, estou um bocadinho expectante e um bocadinho preocupada para perceber o que é que vai acontecer, porque, tal como foi dito na peça, não se está a desenhar um cenário de uma nova guerra civil, não é? Espera-se que sim, não é? Que isso não aconteça depois de tantos anos desse flagelo, mas as coisas não estão nada arrumadas de forma alguma e, portanto, isso assusta-me um bocadinho. A questão do Brasil é uma questão que se vai arrastar. Não estou a ver as questões do Brasil a resolverem-se. Estamos outra vez a falar de democracias novas e frágeis, e estamos a falar e de facto quando os países são muito grandes é muito difícil implementar a democracia, implementar a ordem, a paz e a segurança, não é? Como se vê no Brasil. O Brasil está até agora com índices de crescimento incríveis, não é? Mas continua a ser um país perigoso e, portanto, eu às vezes digo um bocadinho por brincadeira, hoje em dia o dinheiro está nos países perigosos, não é? Porque a Europa está falida, como nós sabemos. Ainda uma nota breve sobre as escutas e, pelo menos aquilo que se sabe, o Estado português já disse que não colaborou com a Agência de Informações norte-americana. Há uma polémica instalada entre europeus e a administração Obama que, em nome do terrorismo, em nome da segurança, da luta contra o terrorismo, aliás, será tudo possível até escutar aliados? Bom, depois do 11 de setembro, os americanos entraram numa campanha global e bastante obcecada no combate ao terrorismo, não é? Como é normal, porque o 11 de setembro foi um golpe fortíssimo no ego dos americanos, porque os americanos achavam-se indestrutíveis, nunca tinham sido atacados e levaram um grande abalo. E, portanto, nomeadamente, quer dizer, há muita literatura neste momento e até ótimos filmes que demonstram e séries que demonstram até que ponto os americanos ficaram preocupados, vocacionados e até obcecados. E, portanto, isto a minha visão, e vale o que vale, é uma visão pessoal de uma leiga que vai seguindo as notícias internacionais, mas nem sequer sou uma apaixonada pela política internacional. Isto é um bocadinho como a seguir à Guerra Fria, não é? Durante a Guerra Fria havia os bons e os maus, e portanto os bons eram os aliados dos Estados Unidos, e os maus eram os países de regimes comunistas. E portanto havia um clima de conspiração profundíssimo, e esse clima de conspiração era sentido também em Portugal, por exemplo com a PIDE, não é? Que se foi tornando cada vez mais profissionalizada e cada vez mais agressiva. E eu penso que a seguir ao 11 de setembro houve uma vaga do mesmo estilo, não é? Em termos de mentalidade e pronto, e nós temos um presidente norte-americano que é uma simpatia, não é? E que faz de polícia bom o tempo todo, mas quer dizer, ele não pode ser sempre o polícia bom, não é? Porque no estado em que as coisas estão, ou seja, neste momento o Ocidente continua a ter uma ameaça e essa ameaça é o fundamentalismo islâmico, que é declaradamente agressivo em relação ao Ocidente, não é? E portanto, esta questão das escutas é sempre um bocadinho um pau dos bicos, não é? Não é bom, nem bonito, nem politicamente correto pensar que elas existem, mas quer dizer, existiram e vão sempre existir. Margarida, não posso deixar de ir embora sem pedir uma sugestão para os nossos espectadores para aproveitar este fim de semana. Este fim de semana, o que é que eu posso sugerir? Eu ia sugerir uma coisa, mas que ainda não está disponível este fim de semana, que é o próximo livro da Maria João de Carvalho, sobre a padeira de Aljubarrota. Ela é uma ótima romancista, conta as histórias com leveza e com humor. Já nos contou a história da Marquesa da Lorna, muito bem contada, e eu penso que, não sei se é este fim de semana, talvez já esteja nas livrarias este fim de semana ou no próximo fim de semana, Padeira de Aljubarrota, da Maria João Lobo de Carvalho, porque também é sempre bom conhecermos as figuras da nossa história, se bem que ainda um bocadinho romanceadas, de uma forma mais próxima e mais humana. Margarida Rebelo Pinto, muito obrigada. Muito obrigada, até à próxima. Obrigada.